Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nessa semana, nós veremos os conversores de valor no NetMaui. Nós já vimos que no DataBinding nós podemos vincular as propriedades de dois objetos de modo que a alteração em uma propriedade pode provocar a alteração na outra propriedade, e dessa forma as duas propriedades estão vinculadas. Então, nesse contexto, nós temos um objeto que é a origem ou o source, que contém a propriedade, e o objeto de destino ou target, que contém a outra propriedade. E o DataBinding faz a vinculação das propriedades, conectando assim as propriedades desses dois objetos. Acontece que muitas vezes, ao fazer o DataBinding entre dois objetos, o tipo de dados das propriedades vinculadas não são compatíveis. Neste caso, nós temos que converter o tipo do valor de origem para o tipo de dados do valor de destino e vice-versa quando isso for necessário. E para fazer isso, nós usamos os conversores de valor. Então, no NetMaui, eu posso usar os conversores de valor de associação de dados para definir conversores que encapsulam a lógica da conversão entre os tipos de dados que não são compatíveis, tornando assim a vinculação de dados mais flexível e fácil de usar. Então, esses conversores de valor, eles são classes que implementam a interface eValue_Converter, que vai fornecer os métodos para converter um valor da origem para o destino e vice-versa. Então, esses conversores, eles podem ser definidos na sua aplicação NetMaui e podem ser reutilizados em várias partes da interface do usuário. Para criar um conversor de valor, nós precisamos seguir as seguintes etapas. A primeira coisa é criar uma classe que implementa a interface eValue_Converter. Eu vou mostrar um código padrão aqui que é usado. Então, eu tenho aqui uma classe que eu chamei meu conversor que está implementando essa interface. Aqui eu vou ter dois métodos que eu vou ter que implementar. O método convert, que vai alterar os dados a partir do formato original para o formato de destino lá na view. Então aqui eu vou definir a lógica de conversão e aqui vai retornar o valor convertido. Então neste método eu tenho alguns parâmetros, como o parâmetro value, que contém o valor de origem que está sendo convertido. Eu tenho aqui o parâmetro target type, que especifica o tipo de destino para o valor convertido. Eu tenho aqui o parâmetro chamado parameter, que pode ser usado para passar parâmetros adicionais. E eu tenho o parâmetro culture, que indica a cultura usada para a conversão. Além disso, dependendo do cenário, eu posso ter que implementar o método convertBack, que vai reverter as alterações e vai alterar o valor a partir do formato de destino para o formato original. Normalmente, aqui, nós lançamos uma exceção Not Implemented Exception, se a conversão inversa não for suportada. Então, sempre nós vamos ter que implementar o método convert e aqui nós vamos definir a lógica de conversão. E aqui, o método convertBack, nós implementamos caso isso seja estritamente necessário. Feito isso, a próxima etapa é utilizar o conversor que foi criado na interface do usuário, referenciando como um recurso. Aí nós definimos aqui no código XAML, olha, a referência ao conversor como um recurso, olha, defini aqui, olha, um namespace, referenciando o nome converters, e aqui eu referenciei o conversor. E aí eu vou utilizar na minha interface, fazendo a vinculação e usando aqui, ó, converter, o static recurso e o nome do meu conversor, que foi implementado usando a interface eValue_Convert. Então, para mostrar isso na prática, eu vou criar um exemplo no NetMaui, onde nós vamos fazer o seguinte: nós vamos exibir uma lista que vai conter o nome e a nota dos alunos. Como eu estou mostrando aqui, ó, o nome e a nota. O nome é uma string e a nota é do tipo double. Então, qual que vai ser meu objetivo? Eu vou ter que criar um conversor para poder exibir as notas menores do que 7 na cor vermelha e superiores a 7 na cor azul. Então, aqui, basicamente, ó, eu estou fazendo uma conversão de double para color. Então, eu vou ter que implementar a interface eValue_Converter e fazer essa conversão. E na minha interface do usuário, o meu conversor ele vai detectar
se a nota for maior que 7, ele vai mudar a cor na interface do usuário. Então, a seguir, eu vou abrir aqui o Visual Studio 2022 e vou criar um projeto aqui, Create Project. Vou selecionar a opção NetMaui App. Você pode vir aqui, selecionar Maui aqui e aqui também, NetMaui App. Vou definir aqui o local aonde eu vou salvar esse projeto e eu vou chamar Maui Value Converter, que é o nome do meu projeto. Vou clicar em Next, estou selecionando aqui, o Net7, vou clicar em Create e aqui, eu tenho o meu projeto criado. Então aqui eu vou definir inicialmente aqui no meu projeto uma pasta que eu vou chamar Entities, onde eu vou definir o meu modelo de domínio. Vou selecionar a opção Add Class e vou informar aqui, aluno. Vou criar uma classe aluno que vai representar o meu modelo de domínio aqui que eu vou utilizar aqui nesse exemplo. Então aqui eu vou definir duas propriedades, que são o nome e a nota do aluno. Nome é uma string, nota é um double. A seguir, eu vou criar uma outra pasta no meu projeto que eu vou chamar de Services. Nessa pasta Services, eu vou criar uma interface e aluno service e a classe concreta aluno service que vai implementar essa interface. Eu estou fazendo isso aqui porque eu não vou fazer um acesso a banco de dados. Eu vou criar dados em memória aqui. Então, eu vou definir aqui na pasta Services, primeiro uma interface que eu vou chamar e aluno service. Vou definir ela como pública. Nessa interface, eu vou definir aqui um contrato que vai me retornar uma coleção de alunos. Então, eu vou ter que implementar esse método aqui que eu chamei de getAlunos. Eu estou usando aqui a classe Observable Collection, que representa uma coleção de alunos aqui, do tipo aluno, onde eu vou vincular essa coleção de alunos lá na minha interface do usuário. Então, essa classe aqui, ela herda de Collection e implementa a interface eNotifyPropertyChange. Se você dá um F12 aqui, olha aqui, ela implementa eNotifyPropertyChange. Então, com isso eu vou poder notificar automaticamente as alterações na coleção para qualquer vinculação de dados. É por isso que eu estou usando Observable Collection. Então, a seguir, eu vou criar a classe concreta que vai implementar essa interface. Project Add Class, vou selecionar aluno service, vai implementar essa interface e aluno service. E aqui, vou selecionar a opção aqui do Visual Studio para ele implementar a interface. Olha, eu vou definir aqui uma variável do tipo da minha Observable Collection, que eu estou chamando de alunos, privada. E aqui dentro desse método eu vou implementar o código, onde eu vou retornar os dados de alguns alunos que eu quero exibir. Então, criei uma instância da minha coleção para o meu tipo aluno e criei instâncias de aluno definindo o nome e as notas. E aqui eu estou retornando esses dados aqui. Então isso aqui, naturalmente, eu iria lá num banco de dados buscar essas informações. É muito importante aqui eu ter usado essa coleção aqui, tá? Então, se você tivesse usado uma coleção como uma lista, um list aluno ou outra coleção, o que ia acontecer? Você não teria o benefício da notificação automática de alterações. E isso acontece nessa coleção porque ela herda também e implementa a interface eNotifyPropertyChange, que eu mostrei nas aulas anteriores. Então, agora eu vou vir aqui, na minha solução, eu vou criar uma pasta Views aqui, no projeto. E aqui eu vou criar a view, onde eu vou definir a interface para exibir esses dados. Então, selecionando aqui a pasta Views, Project, Add New Item, eu vou marcar aqui NetMaui, vou vir aqui em Content Page XAML e vou definir aqui Alunos View, que vai ser a minha view. Aqui, para simplificar, eu vou usar a List View. Eu poderia usar a Collection View, mas a List View ela é simples e ela atende aqui os nossos objetivos. Então eu vou usar um código da List View que eu vou copiar e colar aqui, onde basicamente eu estou definindo aqui uma List View. Dentro do Item Template eu estou definindo um Data Template e uma View Cell, onde eu tenho um Stack Layout e eu estou exibindo aqui uma Label, onde eu estou vinculando o nome do aluno numa Label. Deixa eu trazer isso mais para cá. E aqui eu estou vinculando em outra label a nota do aluno. Bem simples essa view. Dentro do Stack Layout, dentro da minha View Cell, no meu Item Template. Então agora, para mim poder
usar essas interfaces e esse serviço definido, eu vou ter que vir aqui, ó, no code behind do arquivo appxaml, no arquivo appxaml.cs, e aqui eu vou usar os recursos da injeção de dependência do pacote Microsoft Extensions Dependency Injection. Então aqui eu vou ter que registrar os serviços que eu criei aqui, ó, e aí para fazer isso eu vou usar a injeção de dependência. Então aqui, ó, eu vou definir o código aqui embaixo, ó. Então, aqui, ó, eu estou criando uma instância de Service Collection e estou registrando o serviço da minha interface e aluno Service. Aí eu construo o provedor de serviços, resolvo a instância de aluno Service e defino a página principal, alunos view, injetando o serviço. Então observe que aqui, ó, ele está reclamando porque eu tenho que fazer um ajuste aqui, ó, na minha view, em alunos_view_xaml.cs, no code behind. Então aqui, olha, esse construtor, agora ele vai receber um parâmetro, né? Que vai ser a instância do meu serviço. Então o meu construtor vai ficar assim agora, ó. Então eu estou injetando aqui no meu construtor a instância do meu serviço e estou chamando lá o método getAlunos, atribuindo a propriedade itemSources da minha listView. Ó, eu chamei a minha listView de lvalunos e aqui, ó, eu estou atribuindo lvalunos itemSource, os dados que ele vai buscar aqui, ó, na implementação getAlunos, que são esses dados aqui, ó. Então aqui neste código aqui, ó, e aluno service é a interface que define as operações do serviço e aluno service é a implementação concreta que eu fiz, né? Então, lá na classe app eu configurei a injeção de dependência e registrei o serviço. E aqui eu estou resolvendo essa interface, injetando ela no meu construtor. Então, se eu executar agora esse projeto, eu vou usar aqui o emulador Android, ó, padrão. Vou trazer o emulador aqui, ó. Vou executar e nós vamos ver o resultado aqui, ó. Então, até o momento eu não usei os conversores de valor, apenas criei o projeto para a gente ver o resultado. Depois, se eu vou aplicar o conversor de valor, nós vamos ver o resultado final. Então, ele está renderizando aqui, olha. E olha aqui, ó, tá exibindo os dados aqui do meu serviço, né? Dos meus alunos, olha aqui, ó. Então observe que ele está exibindo aqui, ó, as notas numa única cor. Então agora, o que eu quero fazer? Eu quero definir um conversor para converter as notas menores do que 7 na cor vermelha e as notas maiores do que 7 na cor azul. Isso não pode ser feito automaticamente, eu tenho que definir uma lógica para fazer isso. Então aqui que entram os conversores de valor. Então vamos fazer isso agora. Eu vou parar o projeto e aqui, ó, eu vou aproveitar e vou criar aqui na pasta Service mesmo a classe que vai implementar a interface e value e convert. Então eu vou fechar todas essas abas aqui, ó, e aqui eu vou definir uma classe, ó, add class na pasta Service, que eu vou chamar convert double to color. Estou convertendo o double para uma cor. Então eu vou definir essa classe como pública e ela tem que implementar, ó, a interface e value converter. Então, ao fazer isso, ó, eu vou ter que implementar esses dois métodos. O método convert, onde eu vou definir a lógica da minha conversão, e aqui, ó, no nosso caso, convert back, eu vou deixar ele lançando a not implemented exception. Então aqui a lógica da conversão vai ser a seguinte, ó, eu vou definir um tipo color, que eu estou chamando de color, criando uma instância da classe color. Então, color aqui representa uma instância da classe color. Então, aqui na lógica, eu vou definir uma variável que é a minha nota, que ele vai receber aqui, ó, o valor a ser convertido, ó, vai ser a minha nota. E aqui eu vou definir a lógica. A lógica é essa que está expressa aqui, ó. Eu estou usando o operador ternário. Então, ó, se a nota for menor que 6.9, a cor vai ser vermelha. Caso contrário, ela vai ser azul. Bem simples, né? Então, ó, criei a classe concreta que implementa a interface e value convert. Definir a lógica de conversão no método convert. Aqui não preciso fazer o retorno. O meu objetivo aqui é converter double para color. Então, com isso, eu vou fechar aqui, ó. O meu conversor foi criado aqui na pasta Services. Agora eu tenho que aplicar esse conversor à minha view alunos view. Então eu vou abrir aqui, ó, o código XAML. Então, para mim poder referenciar aquela classe, eu vou criar aqui, ó, um namespace. Então é xmlns, dois pontos, vou chamar de converters. E aqui vou definir clr namespace. O nome do meu projeto é Maui Value Converter.
e definir aqui a pasta service, referenciar a pasta service, aonde foi definida a minha classe. Feito isso, eu vou definir aqui um recurso, né? Aonde eu vou referenciar aqui, ó, converters, converter to double color, que é a minha classe. E aqui eu estou definindo uma chave que eu chamei de color converter. Então agora eu posso utilizar o meu conversor aqui nessa label, porque eu não quero exibir apenas a nota com o texto em break aqui. Então aqui, ó, na label, a propriedade text color, aqui a cor da nota vai ser diferente. Então aqui, olha, eu vou alterar a propriedade text color e vou definir o uso do meu conversor. Ó. Eu estou vinculando ela com a nota e estou usando o meu conversor, ó, que eu referenciei como o nome de color converter. Assim, quando a minha nota for maior que 7, ele vai definir aqui, atribuir a text color o valor red. Caso contrário, ele vai atribuir o valor blue. Então, se eu executar agora o meu projeto, eu vou ter o seguinte resultado. Eu vou trazer o emulador aqui, ó. Ele já está renderizando. Olha aqui, ó. As notas maiores que 7 estão em azul e as notas menores do que 7 estão em vermelho, tá vendo? Então, o meu conversor aqui, ó, está atuando dessa forma. E é assim que funciona os conversores de valor. Então, é muito importante você atentar que eu tenho que definir aqui um namespace para mim poder referenciar aqui a classe que foi implementada usando a interface value converter. Eu faço isso como um recurso da aplicação. Então, ó, converters aqui é o meu namespace, aqui está a minha classe, aqui está uma chave que eu vou referenciar essa classe aqui na interface e aqui eu uso o databind para vincular as propriedades nota com a cor da label onde eu quero exibir a nota. E o conversor vai fazer o resto do trabalho. Então, naturalmente, você vai ter cenários onde você vai precisar aplicar os conversores de valor e podem ser muitos os casos. Então, para facilitar a vida dos desenvolvedores NetMaui, nós temos aqui no NetMaui disponível o pacote NetMaui Community Toolkit, que fornece uma coleção de conversores pré-construídos e reutilizáveis para uso no NetMaui. A documentação desse pacote está nesse endereço aqui, ó. Eu vou abrir aqui o navegador. Se você digitar NetMaui Value Converter, aqui, ó, em Converters NetMaui Community Toolkit, você vai ter a documentação aqui, ó. Então tá aqui, ó, os conversores já prontos que nós podemos usar, tá vendo, ó? São dezenas de conversores, ó, convertendo, ó, bool to object, byte array to image, color to black or white e assim por diante. Tá vendo, ó? São dezenas de conversores. A utilização é simples, eu vou mostrar, mas a documentação tá aqui. Você clica aqui, ó, ele vai te mostrar como que você usa esse conversor de valor, tá vendo? Ele te dá um exemplo básico aqui. Então, basicamente, como é que nós usamos o Community Toolkit? Nós temos que instalar o pacote, o nome do pacote é communitytoolkit.maui. Ao instalar o pacote, nós vamos ser alertados que nós temos que chamar esse método de extensão useMaui Community Toolkit na classe Maui, como eu estou mostrando aqui, ó, para poder habilitar o acesso ao pacote. Feito isso, lá no arquivo XAML nós temos que importar o namespace, ó, toolkit, com esse esquema aqui. E a seguir, basta definir o recurso no arquivo XAML, né, como eu mostrei, aí só que agora nós vamos usar aqui o namespace toolkit e o conversor que nós desejamos usar, que já está pronto. E aí eu uso aonde eu quero usar lá na minha interface do usuário. Então eu vou retornar aqui o projeto e vou mostrar um exemplo bem rápido de uso dos conversores. Então vou fazer assim, ó. Vou aqui na pasta View, eu vou criar uma outra View. Vou vir aqui em Project, Add New Item, NetMaui Content Page. Vou colocar aqui, ó, Exemplo View. E aqui, olha, eu vou mostrar um exemplo onde eu vou usar o conversor. Então, para mim usar o conversor, eu vou ter que instalar o pacote, né, no projeto. Então, eu vou vir aqui em Tools, no Get Package Manager, manejo no Get Package for Solution. Vou clicar em Browse e vou dar o nome do pacote aqui, ó, Community Toolkit Maui. Vou marcar os projetos, vou clicar em Install, ele vai instalar os pacotes aqui para mim, vou aceitar, olha. Note que ele instala aqui, ó, em todos os projetos, olha o pacote aqui. Então agora eu tenho o pacote instalado. Note que quando eu instalo o pacote, ele já me alerta que eu tenho que vir aqui na classe Maui Program e incluir, olha, esse código aqui. Então vamos fazer isso aqui, ó. Eu vim aqui, pronto. Então agora eu já posso usar o pacote nessa aplicação. Então eu vou aqui na minha view, exemplo view, e vou ter que referenciar o namespace, né, ó, que eu vou usar o conversor aqui nessa view.
Então, ó, referenciei o namespace. Aí aqui, ó, eu vou criar o recurso. Antes de criar o recurso, eu vou definir aqui a interface do usuário e vou explicar como que vai usar nós vamos usar o pacote aqui, ó. Então aqui, ó, eu tenho um vertical stack layout e vou definir o seguinte aqui, ó. Dentro desse vertical stack layout, vou definir esse código aqui, ó. Então, ó, eu tenho uma label com o texto aqui, ó, NetMaui Community Toolkit. Eu tenho uma view in try. Note que a propriedade text está definida como vazia. E aqui eu tenho um button, onde eu estou fazendo a vinculação da propriedade isEnable do button. Essa propriedade permite habilitar, desabilitar o botão, com a propriedade aqui entry1, que é a minha view in try. E aqui eu estou usando um conversor para converter de int to bool. Então eu vou ter que referenciar o conversor aqui, ó, como um recurso usando o namespace toolkit int to bool converter, que veio do pacote. Ó. Note que eu não precisei implementar essa classe, ela já está pronta para mim. E aqui, ó, eu estou referenciando e usando aqui, ó, esse conversor nesses dois botões. Então aqui, esse cenário ocorre quando um botão executa uma operação com base no texto que o usuário vai digitar aqui nessa view in try. Então a propriedade text aqui de cada view in try, ó, ela é inicializada com uma string vazia, ó, as duas. Porque essa propriedade text aqui, ela é nula por padrão. Então, e a vinculação de dados não vai funcionar aqui neste caso, né? Então, se nada for digitado aqui, ó, o botão vai ficar desativado. Então, eu estou fazendo uma conversão de int to bool. Como que eu vou saber que alguma coisa foi digitada? Eu vou usar a propriedade length, aqui da propriedade text da view in try, que vai medir o tamanho. Se len não for 0, né? Então, o conversor de valor vai retornar true e o botão vai ser habilitado. Se len for 0, ou seja, se não houver texto, vai retornar false e o botão vai ficar desabilitado. Então, para ver isso na prática, eu vou vir aqui, ó, em app.xaml, vou comentar aqui esse main page aqui, ó, e vou definir aqui main page igual a new exemplo view, que é a minha view aqui, só para a gente ver o conversor funcionando. Pronto, então eu vou executar. E nós vamos ver aqui no emulador, aqui tem um erro, né, que eu esqueci aqui, ó, erro de digitação aqui. Vamos executar agora novamente, trazendo o emulador aqui, ó, e vamos ver o resultado da utilização dos conversores de valor usando o pacote Community Toolkit do NetMaui. Então, ele está renderizando, vou passar aqui para ver a view, né? Então, está aqui, ó, eu tenho inicialmente, ó, a label, a view in try, ó, note que os botões estão desabilitados, porque o retorno da propriedade length aqui está sendo 0. Então, eu vou digitar um valor aqui, informe o critério de pesquisa. Eu vou colocar aqui, ó, teste. Ó. Tá vendo? Eu habilitei o botão. O conversor está funcionando. Ó. Se length for igual a 0, retorna false e desabilita o botão. Se for maior que 0, habilita o botão. Informe o destino, macorati.net. Tá vendo? Se o tamanho aqui for 0, desabilita. Ou ter a propriedade length sendo maior que 0, habilita o botão. É isso que nós estamos fazendo aqui no conversor de valor. Estou vinculando a propriedade length com a propriedade isEnable. Se length for maior que 0, então aqui vai retornar true, vai habilitar o botão. Caso contrário, retorna false. Então, com isso, nós temos uma visão geral dos conversores de valores. Até a semana que vem, se Deus quiser.